Oi, pessoal. Passando um pouco para falar sobre o que aconteceu com o protetor lá em Campo Grande, o Guilherme, e falar um pouco da situação que é os protetores e que eu sempre digo, não adianta romantizar os abrigos. O que eu vou falar aqui é uma realidade que todos os protetores vivem. Estão exaustos, estão cansados emocionalmente, psicologicamente e que muitas vezes a tragédia acontece, né? Toda essa ânsia com relação aos animais sem recursos, muitas vezes tem um desfecho triste, como foi o do Guilherme. No entanto, é preciso que a gente entenda o seguinte: nós temos um poder público omisso, nós temos uma massa política totalmente desvirtuada dos fins, dos propósitos que é dado quando o eleitor lhe confia a voz dentro de um Senado, dentro de uma Câmara de Deputados, dentro de uma prefeitura, em que hoje a ética, a honestidade está no campo da exceção. Os políticos, lamentavelmente, em sua grande maioria, são homens sem éticas, sem brio e que não se importa com a população. A Constituição é rasgada todos os dias. Então, dizer que a vida deve ser preservada e significa um dos princípios básicos da nossa Carta Magna, hoje não é mais levado em consideração. Os animais, eles só são vistos em época de eleições, em que se tornam palcos, ou seja, picadeiros, para fazer a festa, para ter os holofotes, para dizer que se preocupam com os animais, inventam castramóvel, inventam o que for. Mas na realidade, são marketing políticos para que aquela pessoa que já é acostumada a enganar a população engane mais uma vez, e a população, como sempre, gostam de se enganar. Não existe políticas públicas atuantes com relação aos animais de rua, a não ser que você tenha dinheiro. Então vamos lá, juridicamente, o que é que esse poder público nocivo pensa? De quem são a tutela dos animais de rua, do poder público. Então, o poder público diz o seguinte: se a tutela é minha, quem manda sou eu. Se eu não quiser fazer nada, é um problema meu. Não há punição para os governantes do poder público com relação ao descaso dos animais de rua. Os crimes ambientais ou maus tratos de animais, quem pratica é protetor, aquele que quer pegar o animal para cuidar. O poder público que deixa à margem do desespero, à margem do descaso em que a situação dos animais de rua se tornou hoje um caso de saúde pública, não são considerados culpados, não são responsabilizados. Então, para o Estado, ele pensa assim: você que se diz protetor, quem foi que mandou você abrir um abrigo? Fui eu? Não. Aí eu vou e digo: mas quando eu abri, o senhor me deu reconhecimento público? Sim, eu reconheci que você está fazendo uma prestação de serviço por vontade própria. Então, se você não me consultou, se você está tomando o palco, né, de quem realmente deveria estar, que era o poder público, então você assuma sozinho, não me peça nada. E é nessa interpretação errônea da nossa Constituição que os políticos, os maus políticos, se apegam e extraem a linguagem normativa, interpretam da forma que bem quer e jogam a culpa da situação dos animais de rua aos protetores, chamando-os de acumuladores, de loucos. Ninguém consegue observar que dentro de uma sociedade, todos, o poder emana do povo. Então todos podem, diante de uma situação caótica, tomar uma parte da tarefa para si e pedir o apoio do poder público. Então, pessoal, o poder público não está nem aí. E os protetores padecem diante da inércia, da incapacidade e da interpretação errônea que eles extraem da Constituição para ferrar com aqueles que tentam, no mínimo, dizer: vamos organizar a nação. Não existe poder público atuante e não existe políticos
honestos. Os poucos que têm não conseguem enfrentar a massa. Então, pessoal, o Guilherme se foi. Com ele também se foi o sonho dele ver um abrigo estável, regularizado. Críticas não constroem nada quando elas são destrutivas. A vida de um protetor não é fácil e a ninguém é dado o direito de julgar. Então, quando você não tem nada de bom para falar de uma pessoa, o calar é a melhor forma de você respeitar algo que você desconhece. Que Deus o abençoe, o coloque num bom lugar e que proteja todos nós protetores, porque estamos emocionalmente no mesmo ritmo que o Guilherme estava. Que Deus o tenha na sua santa paz e que todos nós que ficamos nessa luta possamos continuar com luz, com fé e com esperança de que um dia tudo isso mude e que todos possam entender que a vida deve ser preservada, não importa a espécie ao que você pertence.